Boa tarde. Como estamos? Estamos todos muito bem. Olá, meu povo. Chegamos, né? Chegamos para o quê? Para um devocional maravilhoso. E ele vai acontecer em nome de Jesus. Amém. Achei que não teria. Jamais. Eu atraso ali uns 10 minutos. Se não tiver, eu sempre aviso, tá? Não se preocupe. Eu tava construindo esse material porque... Depois eu conto. Depois eu faço fofoca. Mas, se eu diminuir um pouquinho o som... Sejam bem-vindos ao nosso momento com Deus. Tudo bem? Já pergunta já de cara, irmã. Já pergunta. Antes de eu entrar na introdução do assunto. Pergunte. Quem tem dúvidas, pergunta. Vocês são novos por aqui? Pode me ajudar biblicamente? Depende, né? Vocês sabem que... Se eu lembrar, tiver acesso na minha memória, posso te ajudar. Senão eu anoto e depois eu trago a informação pra ti. Pode perguntar. Pessoas, eu tenho ansiedade, depressão e pânico, o que eu posso fazer? Chegou até a terapeuta pra te ajudar. Boa tarde, Val. Vamos destrinchar primeiro uma coisa, né? Quem te deu o diagnóstico disso tudo, sabe? Por quê? O que pode estar acontecendo? Eu fiz terapia, né? E você sabe que por muito tempo tive que fazer semanal e quase beirei fazer mais de uma. Mas por quê? Minha cabeça estava uma bagunça. E a minha cabeça numa bagunça, em relação a isso... quando a gente coloca assim, ó, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão e pânico, o que eu posso fazer? Eu já tive princípios de todos. E ansiedade, eu evolui muito bem. E aí eu percebi coisas que eu fiz na minha vida, tá? Beleza, vamos lá. Eu fiz coisas na minha vida que foram associadas a essas condições. Quando eu estava prestes a me mudar da minha casa, que eu tenho 4 irmãos menores que eu. Quando eu fui fazer o processo de me mudar, um ano antes, o que eu fiz? Como uma boa adolescente, com 22 anos. Eu escutei uma amiga que eu tinha que tomar um remédio pra emagrecer. Que ela tomava e tal. E eu, leiga, só querendo resultado, tomei, né? Quem que não toma? Quem que não vai, né? E aí, gente, o que aconteceu? Não era um remédio prescrito, não era algo pra mim. Era algo que me prometia um resultado. E eu fui, sem saber o que é as consequências, tá? E aí, por eu não saber as consequências, eu desenvolvi algumas coisas que o medicamento me proporcionou. Que foi vou usar um termo bem leigo, tá? Que desregulei a minha mente. Porque o rebote do medicamento, e era um medicamento controlado, gente, tá? Não vou dizer o nome, né? Mas, enfim... E aí, eu tava lidando com muitas emoções naquele período de mudança. Eu saí de uma casa onde tinham 7 pessoas barulhentas para uma casa onde tinham 2 pessoas silenciosas. E isso é complicadíssimo para a vida da pessoa. Mexe com a nossa mente. Tanto que estou me preparando para começar um processo de não dormir escutando barulho. Vocês têm noção disso? Eu saí de casa com 22, eu tenho 37. E ao longo desse tempo, eu não consigo dormir sem barulho. Isso não é saudável. Mas
eu preciso do barulho das pessoas falando. Porque eu ia dormir e acordava com pessoas falando. Quando eu saí de casa e não tinha mais isso, o meu corpo começou a falar que tinha alguma coisa errada. E não tem nada de errado, tá, gente? E aí, começou a desencadear em mim uma depressão. Porque eu não soube lidar com isso na minha vida. Eu não soube lidar com essa emoção. Eu não soube lidar com o que estava acontecendo. E eu achei que fosse apenas por eu sair de casa, sabe? Aquele processo que todo mundo vive, é natural. E todo mundo sonha também, né? Provavelmente tem muitas pessoas aqui que ainda moram com os pais ou moram com a família e tem um sonho de morar sozinho, ter suas coisas, ter seu momento, né? Sua vida privada. E isso é natural, tá? É necessário pra sua vida, pra você ser um adulto completo. E aí, eu associei apenas a isso, que eu tava sentindo falta da minha família. E não era. Depois, quando eu puxei na minha, memória, eu percebi que eu estava, me medicando. E aí, eu parei de me medicar pra emagrecer. Nisso, veio o rebote. Então, às vezes, a gente acha que o problema é uma coisa e é outra. Por isso que, quando a gente tá na terapia, conversando, você vai passar muito tempo conversando. E aí você vai entender que essa conversa é tipo essa conversa que a gente tem com Deus, sabe? Você vai falar muito e Deus vai te responder pouco. Você tá achando, né? Nós achamos que a terapia é pro profissional ficar falando com você. Ele não é um professor, ele não vai te ensinar nada. Ele vai te dar ferramentas, que é o diferente aqui, tá? Tu é professora, você sabe disso. E aí, sim, posso também relatar a minha parte, tá? A gente nem começou ainda, só vocês saberem. Quando a gente tá num processo intenso de fazer a mesma coisa sempre, e eu não tenho resultado, gente, vai entrar muito no nosso devocional de hoje. Meu Deus, que loucura! Quando a gente tá numa rotina intensa e você não consegue visualizar que você tá sobrevivendo e você não tá mais vivendo, você percebe que aquilo que você faz não tá fazendo mais sentido. E não é verdade, não escuta essa voz da tua cabeça. Porque você está só desregulada, como eu tive desregulada por um período. Eu amo minha profissão, que, né, vocês sabem, todo mundo daqui, eu sou da área do marketing, eu amo a minha profissão, eu amo o serviço que eu presto, que não é o serviço que vocês estão pensando aí, mas faz 1 ano e meio que eu penso todos os dias em me desligar da minha área. Todos os dias eu penso nisso. Por quê? Da mesma forma que eu iniciei o devocional, eu olho para as coisas que acontecem na igreja, com as pessoas da igreja, que é diferente de ser um cristão, tá? E eu quero me afastar cada vez mais. Só que eu penso como que eu sou com Deus, como que eu quero ter uma relação com Deus, eu acredito em Deus, eu sei das coisas que Ele faz na minha vida. Como é que eu vou me afastar disso? Como é que eu vou me afastar da presença de Deus? E aí eu comecei a fazer o devocional, vocês começaram a aparecer, eu comecei a sentir a vontade de fazer aqui, sabe? E eu percebi que tem outras pessoas que também são assim, que elas não estão bem alocadas onde estão. Ela não está bem alocada naquele espaço que ela não acredita naquilo que ela está vendo. E aí ela vai se afastando de Deus, porque onde ela está não é o lugar onde ela deveria estar. Onde você está, você não vai florescer. Você vai morrer, você vai murchar aí dentro. Não é pra ti, tá? Só pra você entender o contexto que a gente tá falando. E aí, eu tive que ressignificar o que eu faço. Eu odeio essa palavra, tá? Odeio palavra que tá na moda, mas eu tive que mudar a minha rota muito, porque eu escolhi uma área e eu lutei para estar nessa área. Eu me formei, fiz pós-graduação e tem uma outra pós-graduação que eu quero fazer. E eu aposto que todo mundo que tá aqui ou não se sente valorizado, ou não tá ganhando o suficiente, ou aconteceu alguma coisa que desmotivou,
sabe? Tem alguma coisa que tá desregulada? Tem alguma coisa que não tá deixando você ir pra frente, sabe? E isso, acho que em essência, tem a ver, sim, com reconhecimento e dinheiro. Sempre vai ter a ver com essas duas áreas. Porque quando você está estável, feliz, você sabe que tá seguro na situação, você quer seguir. E aí eu até trago isso, você falou que é concursada, né? Essa segurança também pode ser algo que te prende muito, sabe? Aquele momento que você tem aquela segurança e aí se tu perder isso, você não vai conseguir seguir em frente. Tipo assim, eu vou me sujeitar a isso porque eu preciso disso, tá? O resultado é o que você me relatou agora. Eu vou fechar as janelas aqui. Vou ligar o ar-condicionado, porque daí não tem barulho. O resultado, o preço que a gente paga é muito alto, tá? E o que aconteceu? Essa semana, soube o falecimento de uma pessoa que eu conhecia. E ela é nova, acho que deve ter um pouco mais de idade que eu. E aquilo me abalou, não pela conexão que tínhamos, porque estudei uns 6 meses com ela e depois, vida que segue, só acompanhava em rede social. Só que tem um tempo que eu já tô meditando sobre isso, sabe? Tipo assim, eu tô só medicando a minha dor constante. É como se eu tivesse um problema crônico e eu sei a solução e não faço. Porque eu estou presa por alguns laços específicos. Isso também vale para dependência emocional, dependência financeira, família tóxica, vale para tudo. Mas como que a gente lida com isso? Você já sabe disso. Nós só conseguimos lidar com algo que eu vejo. Eu só consigo lidar com algo que eu tenho, eu consigo segurar nas minhas mãos, ficticiamente, tá? E a gente só vai fazer isso quando você botar você no caderno, aqui, e falar, ó, essa sou eu, e aqui estão todos os meus problemas desencadeados. Daí você vai perceber que você está depressiva. Por quê? O que você tinha no seu passado que ainda te conecta? O que tem ali no teu passado que você deixou pra trás, sabe? Exemplo, talvez o concurso fosse o seu sonho, né? Só que o resultado desse sonho é muito caro. Então você quer ainda que esse resultado seja muito bom, mas você tá vendo que é ruim. Só que Deus, ele te deu o livre-arbítrio para você poder entrar no processo de mudança, tá? E aí a gente vê a ansiedade. Eu posso falar que eu tenho carteirinha. A gente vê a ansiedade, que é o quê? É uma coisa que você quer realizar, mas não é no seu tempo, não é no seu processo. É igual você formou na faculdade para ser professora, deve estar dando aula há X anos. Tudo que você construiu, aquela menina lá de trás nem sabe. Nem sabe. Porque se tu botasse na ponta do lápis, quantas vezes a gente termina uma faculdade pensando assim, pô, se eu soubesse que ia ser assim, eu não tinha nem começado. Tem gente que começa engenharia, termina engenharia por quê? Porque é caro, mas ela não é mais o sonho dela. E a gente tem medo de começar de novo. Por isso que nós ficamos presos em relacionamentos. Porque a gente tem medo que aconteça de novo, que vai acontecer de novo. A gente não troca de trabalho porque a gente não tem medo do recomeçar. Aí eu vou dizer uma frase que eu falei pro meu namorado ontem. E vai fazer muito sentido pra vocês também no devocional. Na mesa que você está, você precisa ser o mais pobre, o mais sem informação, vou chamar de burro, porque não existe gente burra, o mais ignorante, tá? Dessa mesa você precisa ser essa pessoa. Se você quer crescer, né? Como pessoa, você tem que sentar nessa mesa aqui, tá?
E nessa mesa aqui, existem pessoas, eu até falei pra vocês sobre as minhas metas, né? Que ganham 100 mil, 300 mil, 400 mil. E eu quero ganhar 20 mil, tá? Ó, pra vocês visualizarem, que eu também gosto. R$200k, tá vendo? Ó, eu quero ser essa mesa aqui, ó. Tá? Nessa mesa aqui, eu não vou ser desmotivada. Essas pessoas que estão nessa mesa vão me dar recursos para que eu seja essa mesa aqui. Tá? Vocês entendem o que eu tô falando? Nessa mesa aqui, eu sou a menor. E eu preciso ser a menor, sabe por quê? Na mesa onde eu sou a maior, eu não aprendo. Eu não respeito a autoridade daquelas pessoas. E não adianta você dizer que respeita, que isso, que aquilo, que a gente não valida pessoas inferiores a nós. Não tem como. Isso não quer dizer que nós não temos lugar para as pessoas na nossa vida que são menores. Mas com projetos audaciosos, com metas grandes, eu só confio em quem já fez. Né? Mas aí, eu vou ser leiga e vou sentar numa mesa onde uma pessoa ganha 1.500, eu vou numa mesa que a pessoa ganha 2.500, 3.000 e 5.000, tá? Essas pessoas aqui, elas me prestam apoio, mas não me impulsionam. Porque elas ainda estão nessa bolha. Isso não quer dizer que seja ruim, gente. A escada existe para você subir o degrau, tá? Mas existem momentos na sua vida que você vai ter que trocar o degrau pelo elevador. E hoje a gente vai aprender isso. Isso aqui é simples, mas é o que eu já dei em mentoria semana passada para uma cliente. E falei pra ela coisa muito, que pra mim seria normal pra ela entender. E eu vi que nos olhos dela, ela não tinha essa visão. E às vezes a gente precisa escutar de alguém que seja um especialista em alguma área pra que eu possa realmente validar essas informações. E bem-vindos ao devocional de hoje. 5 mudanças necessárias para você realizar o que foi planejado. Lembrando, o planejar de Deus aqui, que nós somos espirituais, né? Espirituais. Ele é bíblico, tá? O executar com excelência aqui também é essencial. Por quê? Na Bíblia nós temos pessoas extremamente bem-sucedidas e nada abalou essa visão que ela tinha dela. Por quê? Quando nós citamos esqueci o nome, quem lembrar, por favor. Quando a gente cita o irmão lá, né, que perfurava poços no deserto, prestem atenção, gente. Oferta e demanda, tá? Na Bíblia, lá era um tempo escasso, onde não tinha água, onde o alimento era um pouco mais racionalizado. E aí você, como um bom cristão, talvez você viva isso hoje. Como é que você lida com isso? Como é que você vê a oportunidade disso? Imagina, se você mora num lugar onde precisa de água e você perfura poços e você acha água potável, quem é você nesse negócio? Você é o rico. Você é o bem-sucedido. Você é a pessoa que todo mundo procura. Sabe? E a gente tem que ter essa visão e não esquecer disso. Porque Deus, ele nunca pediu pra você esquecer de quem você era. Mas lembrar disso em todos os momentos que você aplica isso na sua vida. Isso é excelência. Ah, mas aonde eu estou hoje eu ganho um pouco. Você escolheu estar aí. Você está buscando outros lugares para você ganhar mais e você se sentir mais respeitado? Uma autoridade? Não. Ah, porque eu preciso, porque isso, porque aquilo. Mas o que Deus tem para ti depois disso? E o exemplo, seguindo nisso,
O irmão, ele perfurava o poço e na sequência vinha alguém e falava que aquele poço era dele. Pegava aquele poço com água potável. Ele perfurava em outro lugar e vinha outro dizendo que era dele. E o que ele fazia? Ele arrumava contenda? Não. Porque quando você é cristão e você segue a Deus, você sabe como que funciona com Deus, as coisas pra você, não é através da sua mão, não é através da sua dor, não é através do seu hate que aquilo ali vai mudar, sabe? A vingança, tá? Muito entre aspas aqui, não é sua. Quem vai fazer e acontecer na sua vida ainda é Deus. Ah, mas porque eu quero que aquela pessoa passe pelo que eu passei. Gente, quando algo acontece na minha vida que me atacam, isso é natural, tá? Todo mundo é atacado. Ninguém é privilegiado aqui que não vai sofrer ataque. E as pessoas também falham, lembrando que às vezes a pessoa te ataca movido por alguma informação errada, movido por um momento de dor, de aflição na vida dela, de falta de mentalidade. E aí, o que tu vai fazer? Tu vai olhar para aquela pessoa e vai devolver o ataque? Não. Eu tenho uma palavra em mim, e uma frase, no caso, né? Não é uma palavra, mas eu pensei na palavra, mas é a frase. É que toda vez que eu for atacada, eu falo com Deus assim: Senhor, tenha misericórdia. Vocês entenderam isso? Vocês conseguem perceber a força dessa informação? Senhor, tenha misericórdia. Por quê? Porque eu peço misericórdia por mim quando eu erro. Eu peço misericórdia por mim quando eu tô fazendo as minhas coisas e aí eu, dou uma patinada, porque é normal, gente. Nós somos seres humanos. Quando você pede misericórdia pra Deus no ataque a você, aquilo mostra quem você é e não quem é o outro. Então a gente tem que tratar isso. Isso também é uma parte das pessoas que sabem perdoar. Porque ela não vai ver aquilo eternamente como sendo sempre uma perseguição. E se você sofre perseguição, que também pode acontecer, levante-se da mesa e saia. Esse ambiente não é pra você. Às vezes Deus permite a perseguição para que você se sinta tão incomodado que você saia daí. Né? Aí, ó. Nós somos muito falhas, com certeza. Só que eu me coloco tanto num pedestal, como se eu não cometesse nenhum erro, que eu coloco os outros todos lá no pé da égua. Não é? Então a gente tem que cuidar isso. Cuidar em que momento eu tô me colocando num pedestal e como é que eu vou arrumar isso. Então, sabendo, que esse planejar e essa excelência em praticar é bíblica, que você percebe ao longo do tempo, você percebe que Jesus era um excelente marceneiro, construtor. Ele era reconhecido por isso. As pessoas conheciam Jesus pela sua sabedoria e pela sua excelência. Imagina, você ser conhecido por isso. Quem na sua memória, da sua família, ou seus amigos, parentes, sei lá, é essa referência pra você? Sabe? Quem que é a pessoa que você sabe que ela é uma excelente profissional, ela é uma excelente pessoa sábia que conversa com você quando você precisar? Quem que é essa pessoa? Essa pessoa deveria ser você. Você deveria se ver como isso, mas a gente está em construção. E aí eu trago para vocês que dentro disso, dentro dessas informações, a gente vai tratar de pilares que são muito difíceis. Olha aí, a irmã falou, meu marido. Muito bem. Honra. Boa tarde, todo mundo tá chegando, tá? E aí, gente, quando você chega nesse nível que você percebeu os seus problemas, eu já falei pra vocês, né? Meu problema atualmente, momentaneamente, sempre vai ser financeiro, porque os outros eu tô tratando aos pouquinhos. Então, por que eu falei pra vocês que eu tenho que sentar na roda onde as pessoas ganham muito mais que eu? Para que eu me motive também. Então, a gente tem que também ter isso na nossa vida. E isso não pode ser uma competição, tá? Porque as pessoas que são maiores que você,
elas não vão olhar pra você com um senso de competição, mas com um senso de honra. Nossa, cara, esse cara vai sair de ganhar 3 mil pra ir correr pra ganhar 20 mil. Esse cara é incrível. Você nunca vai ver alguém que é melhor que você de verdade, tá? Não só uma fachada, mas que a pessoa é realmente muito melhor que você, tá bem estabilizada, família formada, ele já tá com dinheiro guardado, saúde, sabe? É bem da cabeça, tudo. É firme na igreja. Essa pessoa, ela nunca vai te desmotivar para aquilo que você quer. É sempre alguém que tá lá atrás. É só você ver. Repara na conta que a gente tá fazendo aqui. E aí, o embasamento bíblico para isso é: o nosso coração pode fazer planos, mas quem decide, quem dá a resposta é o Senhor. Oi, Maísa, tudo bem? Como é que você está? E aí, gente, você vai entrar aqui em lugares que você precisa, tá? Talvez você esteja vivendo momentos da sua vida hoje. Hoje é janeiro, né, gente? Não chegou nem no dia 10 de janeiro. Já aconteceu tanta coisa difícil, mundialmente falando, e tanta bobagem, falando de entretenimento, que se você é uma pessoa culta, se você é uma pessoa com discernimento, que tá vindo esse devocional aí, você percebe que muitas coisas são distrações para você não ver o real problema que estamos vivendo. O real problema que você ignora, né? Tipo, como eu falei no início, a gente pode ter um diagnóstico, um pré-diagnóstico, tá? De depressão, ansiedade, ataque de pânico. Por quê? Porque coisas que se maximizam na nossa vida, elas se transformam em doenças. Tudo que você maximizar na sua vida, que você não consiga resolver, ela vai explodir de alguma forma em você. Seja na sua mente, seja no seu corpo, seja na sua vida, não importa. Ela vai se manifestar. Seja num divórcio, né? Seja arrumar um relacionamento ruim, um trabalho ruim. Tudo isso são problemas mal resolvidos que a gente tem. E como que a gente vai solucionar isso aqui dentro? Em 5 passos, 5 mudanças necessárias. Mas, em primeiro momento, eu quero que vocês entendam uma coisa. Hoje, você pode estar se sentindo sozinho. Mas se você cumprir aqui o planejado bíblico, você vai ser levado aonde você precisa estar. Não é onde você quer. Já começa com esse tapão. E por quê? Porque existem lugares, que eu até anotei aqui, que a gente precisa acessar, mas ele só vai se abrir com o sopro de Deus. Não é com a minha mão na maçaneta, não é com o meu pé na porta, não é com a minha força. E eu demoro muito pra entender isso, tá? Tô conversando com vocês porque toda vez que eu quero aliviar um pouco a tensão ou aliviar um pouco o pensamento intrusivo, peguem a minha técnica. Preciso aliviar um pouco a minha mente, o meu estresse, e eu faço sempre assim. Sim, porque você tem que ter os seus próprios gatilhos. Assim como eu tenho meu devocional para eu me encontrar, eu tenho outros gatilhos esquisitíssimos, mas que funcionam. Então, aqui nesse primeiro momento, eu vivo e atendo pessoas que elas estão num degrau que ela precisa acessar mais. Só que aí é o que a gente conversa, né? Você, quando procura ajuda profissional, você precisa entender que não é no seu acesso, não é do jeito que você quer, mas sim do jeito que Deus vai propor. Então, você vai ser anunciado, ser reconhecido e bem sucedido ali quando Deus te colocar lá, não quando você ir lá. E aí você vai aprender hoje sobre isso. Que é o quê? O primeiro passo da mudança que você tem que ter, e esses aqui são simples, tá? Nunca vou te trazer nada muito complexo para você aplicar. Em relação a parar de tentar se promover o tempo todo.
É um papo muito estranho, porque a minha área precisa que você se promova. Só que quando a gente tá conversando, eu e minhas clientes e outras pessoas, meus amigos também que pedem auxílio, eu explico que o que ele deseja não é o que o cliente deseja ver, sabe? O que você faz, que você pensa em fazer, não é a mesma coisa que a pessoa quer. Isso vale para tudo que você tem na sua vida. Você acha que precisa de muito para muita coisa e a outra pessoa tá esperando uma atitude só. Na sua cabeça você tem que ter 10. E aí aqui é o promover o tempo todo. E a gente sabe que isso acontece com muita frequência na nossa vida. E aí eu trago aqui, principalmente porque eu quero que vocês entendam sobre isso, que todo mundo aqui é maior de idade, espero. Todo mundo aqui tá buscando uma vida melhor com Deus. Todo mundo aqui busca sabedoria aplicada. Porque você não quer sentar e ler um livro que vá talvez falar com você. Você quer alguma coisa que vai resolver seu problema na hora. E esse primeiro problema aqui, de tentar se promover o tempo todo, talvez ele te desqualifique. Você não precisa, e eu vou bater em todo mundo agora, tá? Se prepare. Esse tentar se promover aqui, pode ser que você esteja sendo sobrecarregado. Porque como você está se mostrando que você consegue fazer tudo, você vai fazer tudo por umas 4 pessoas diferentes. Porque aí onde você trabalha, ou onde você já trabalhou, existem pessoas folgadas. Elas estão só esperando um trouxa para ir lá, entregar todo o trabalho para ele fazer. Porque ele consegue, ele é melhor, ele faz isso. Eu não estou dizendo que a pessoa não tem o potencial. Você é excelente. Mas você vai viver isso aqui. Entendeu? E aí, onde que tá escrito isso, né? Quando você percebe que você não precisa mostrar a sua excelência vai ser vista, lá em Provérbios 27 fala o seguinte, que outro te louve e não a tua própria boca. Sabe? Eu vou trazer um exemplo para nossa vida espiritual. Se você precisa falar o tempo todo que você é crente, que você é cristão, que você vai na igreja, que você é isso, que você é aquilo, e as pessoas não veem isso na sua vida normalmente, começa a perceber isso aqui. Você só tá falando e não tá vivendo. As pessoas reconhecem o brilho de Deus na sua vida. Isso não quer dizer que seu brilho vai estar sempre 100%, tá? Mas ela sabe quem é você, sabe o quanto você é dedicado. Será que ela sabe? Então você não precisa se promover o tempo todo. Sabe quem não se promovia o tempo todo? José. José, ele foi o governador do Egito. Mas até chegar a ser governador do Egito, ele foi excelente nas coisas que ele fazia. Não é? Ele saiu da prisão onde ele estava porque alguém lembrou o nome dele. Quando houve uma necessidade e ele não deixou de fazer o trabalho dele de excelência, alguém lembrou e soprou o nome dele. O seu nome vai ser soprado quando você for excelente. Sabe como é que isso acontece? Pense comigo. Você tá sempre fazendo... Isso aqui eu vou falar depois, tá? Mas é que eu não queria dar spoiler. Você tá sempre fazendo as suas coisas, sempre se preocupando, sabe? Sempre tá ali na sua rotina. E aí, alguém fala, olha, o fulano me indicou você. E faz anos que eu não falo com essa pessoa. Faz anos que as pessoas não sabem quem eu sou. Mas a minha autoridade, o respeito, o meu trabalho, as pessoas acompanham em silêncio você. Então, sim, você tem que se promover da forma correta, da forma que faça sentido também na empresa. Oi, Lucy. Faz sentido o nome da minha empresa. Então, a gente olha para isso e percebe que José, ele foi o governador sendo muito bom no que ele fazia. E não no que ele falava que fazia. Entenderam? O promover também precisa de ver aquilo sendo praticado.
Então, faça muito bem o seu trabalho e aguarde que Deus ele vai mostrar para outras pessoas. E você vai conseguir. Tá bom? Então, a gente vai pro ponto 2 dessas mudanças, que é trocar, viu, irmã? Se tiver ainda aí. Trocar a sua ansiedade pelo preparo silencioso. O que significa? Eu vou fazer fofoca. Eu tô reestruturando a minha empresa, porque eu sou uma prestadora de serviço, tá? Mas eu tenho uma empresa que também movimenta, né? E a Faz Sentido? A Faz Sentido, ela é e se tornou aquilo que eu sempre quis, que é uma empresa que é tipo uma incubadora de outras empresas. Então, ali, quando eu tô estruturando esse momento da empresa, eu fiquei uns 5 dias olhando para aquilo e pensando assim, mas o que eu posso fazer em cima do que as pessoas precisam? O que eu vou fazer para aquilo ali acontecer? Qual é o maior problema que eu tenho hoje para resolver das pessoas? Aí eu falei assim, eu vou fazer o que eu sempre faço, né? Vou pegar uma linha e entender o problema em partes para eu poder trazer soluções simples. E aí, essa solução simples que eu encontrei é transformar a minha empresa, que era uma empresa de criação de conteúdo, de estruturação de área de marketing, em uma incubadora de produtos. Que é ensinar as pessoas a fazer os seus próprios produtos, ou então ela pegar ali da prateleira que a gente tem, o produto, e aplicar no negócio dela. Porque você não precisa ser obrigado a entender a parte de marketing da sua empresa. Seja qual área que você for, você é um negócio. Você é um CLT, você trabalha de carteira assinada, você é um negócio para aquela empresa. Aquilo que você faz é remunerado para isso. Isso é negócio, gente, isso é empresa. Isso é estrutura. Só que ali dentro tem pilares de honra, de valores, de princípio, e que você não sabe que tem que ter. Porque você hoje só vê uma mão de obra de troca. Eu dou minha mão de obra e meu tempo e você me paga. Não é assim que funciona. Essa mentalidade a gente não aprende na escola, não aprende na faculdade. E eu não aprendi, tô dizendo isso pra vocês. Fiz faculdade, pós-graduação, fiz tudo. Eu tive que sentar com Deus pra aprender. Eu falei assim, Senhor, eu preciso de capacidade pra entender certas coisas que eu não tô conseguindo ver. E como eu ainda não tenho acesso, eu preciso que o Senhor me inspire. E lá em Tiago ele fala, né? Que se você quer sabedoria, peça a Deus que será dado, que é a coisa que Deus mais quer te dar. E a sabedoria vai mudar a sua vida. E essa é a forma que eu trouxe aqui para vocês entenderem isso. Então, hoje, a partir de hoje, vocês não são mais uma mão de obra de troca, tá? Porque você vende o seu tempo, que não volta mais. Você tá vendendo a sua vida, a sua saúde, e ela não volta mais. O custo é muito alto para algo tão pequeno. O custo que você está recebendo, o valor que você recebe hoje para engavetar o teu sonho, para engavetar os seus planejamentos, é muito pequeno. E aí a gente trabalha com estratégia para que você não faça mais isso. Só que eu demorei tempo para entender isso na minha empresa, no meu negócio. Imagina as pessoas que não conseguem ter essa visão. Então a gente vai tratar essas coisas também ao longo do nosso tempo aqui. Quando eu peço paciência a Deus, Ele vai me colocar em uma situação para ter essa paciência? Sim. Por quê? Você não consegue medir a paciência. Sabe? Quando você perde discernimento das coisas, não é assim que funciona. Quando você fala assim, vou fazer um jejum para que eu possa ter um relacionamento feliz, o que ele vai fazer com você? Vai te trazer as situações para que você veja como que isso vai acontecer. Porque você não funciona assim. Se isso fosse real, a gente traz de exemplo as pessoas que ganharam na Mega Sena e se tornaram mais pobres do que já eram. Sabe por quê? Porque não é a quantidade de dinheiro que você ganha,
É como que você vai usar esse dinheiro na sua vida. Como que você vai dominar sua mente ao ponto de falar não. Sabe? Como que você vai dominar o seu coração ao ponto de dizer pra ele não? Aí você começa a entender mudanças aqui. A primeira mudança é: o não é essencial na sua vida. O não abre muito mais porta do que o sim. Quando você não é tão acessível, pessoas ruins não se aproximam de você. Quando você não é tão acessível, você não é enganado. Você não sofre golpe. Não é? Geralmente, quem é muito acessível tá sempre sofrendo, tá sempre sendo prejudicado. Por quê? Porque as pessoas sabem onde elas podem ir. Por isso que esse momento nosso aqui, ele é pouco acessível. Porque não é todo mundo que quer estar presente ali. Mas a gente tem nosso devocional que a gente vive todo dia. Não é? E aí, nesse momento, quando eu falo pra você trocar sua ansiedade por preparo silencioso, eu quero te falar que o seu resultado vai vir relacionado à sua maturidade. E quer dizer o quê? Que se Deus tá te dando um propósito, Ele não vai te dar um propósito que não vai fazer sentido pra você. E lá em Eclesiastes ele fala o seguinte: tudo que vier à tua mão pra fazer, você vai fazer conforme as suas forças. Sabe o que significa? Do jeito que tá, do jeito que é, com o recurso que você tem, com a sabedoria que você tem, faça. Não fica tentando, eu preciso de mais uma caneta, eu preciso de mais... por exemplo assim, eu já tenho esses 4 tipos de post-it aqui, né? Mas eu vi uma pessoa, e sou eu mesma, eu vi uma pessoa que tinha o post-it laranja neon. Então eu só vou começar a fazer se eu tiver o post-it igual dela. Você não é ela. Você tem só esses post-it aqui. E Deus tá falando, você tem só esses recursos e você não utiliza. E quando chegar o outro recurso, você também não vai utilizar. Então é uma desculpa que você dá pra não trabalhar em silêncio. Você ainda quer que, sabe, essa ansiedade de ter as coisas e não praticar as coisas que você tem. Quem aqui tem uma gaveta no armário da cozinha cheia de cacareco? Cheia de um monte de opção de colheres e talheres lá. E nunca usa. Raramente usa uma vez por ano e olhe lá. O negócio chega a estar, né? Boa tarde, Renata, tudo bem? Bom dia é pra todo dia, pro dia todo. Pensem comigo, você tem essa gaveta. E o pior, você tem produtos de altíssima qualidade na sua casa que você só quer usar pra visita. Você só coloca as coisas bonitas quando alguém vem. E você não é bonito? Você também não é único aí dentro da sua casa? Aqui em casa, tudo é usado. Não tem nada pra visita. E raro, quando vem visita, eu falo, você tem que trazer isso, isso e isso, porque aqui na minha casa a gente só tem um. Porque a nossa casa é nossa casa, não é casa de visita, sabe? O meu sonho é ter um quarto de visita, né? Um quarto de visita que ali tem as coisas pra visita. Mas o quarto de visita... eu transformei no meu home office, no meu escritório pessoal. Então a minha visita é obrigada a ficar no meu trabalho. Mas, enquanto Deus não me dá o recurso, eu proporciono o melhor dentro daquilo que eu tenho. Que é tratar bem, dar atenção. Mas, por enquanto é isso. E aí, gente, boa tarde, viu? Sejam bem-vindos. Eu já tô aqui no 3. No 3, pra finalizar o 2, né, claro. Quem que foi a pessoa que trocou essa ansiedade pelo silêncio de produzir e ser uma pessoa melhor? Davi. Sabe?
Davi, ele foi chamado do campo pelo profeta para ser ungido rei. E o que aconteceu depois? Ele voltou pro campo. O profeta não chegou assim, ó, Davi, a coroa, o cetro, o manto, vamos lá pro palácio. Não. Ele foi ungido rei e voltou. Quantas pessoas, e eu vou falar por mim mesma, receberam um chamado de Deus? O irmão veio, orou por você e falou, ó, esse é o seu chamado. E você era novo demais para entender o que era chamado e passou a sua vida e você ficou com aquilo na sua memória e aí? Talvez isso tenha acontecido com Davi por um período. Porque a Bíblia ela não relata, tipo assim, 3 dias depois ele foi lá matar Golias. Não. Davi voltou pro campo, fazer o que ele tinha que fazer as coisas. E aí depois sim, passou e ele foi anunciado. Aonde? No tempo certo. Então a gente tem que entender que quem se prepara nesse secreto não vai correr atrás do palco. Sabe? Se você tem uma linda voz, se você quer servir na igreja, espera que Deus te coloque lá. Não precisa se precipitar. Porque quando você chegar lá no púlpito, no palco, você vai perceber o peso que é aquela responsabilidade na igreja. Quando subir no púlpito, você vai olhar e perceber o quão pecadores as pessoas à sua volta são. Tem coisas que a gente descobre, vocês já não sentiram isso? Uma decepção com o caráter de alguém que você não sabia que ela era assim, né? Isso já aconteceu muitas vezes comigo, muitas vezes. A pessoa é fã, e aí a gente traz também até pra essa quando as pessoas começam a ser muito fã de alguém, sabe? E aí tu olha assim, mas tu é fã do quê disso? O que a pessoa te agrega? Eu não entendi. Porque ela é maravilhosa, olha o jeito que ela fala, olha o corpo, olha o dinheiro que ela tem, olha, e os olhos brilhando e você se alienando cada dia mais naquele mini assunto. E aí você não percebe que você tá construindo a sua identidade, pra quem sabe, a gente fala muito sobre identidade aqui, em cima daquela pessoa. E aí quando você tem um frame dela, você percebe que ela é depressiva. Eu vou dar um exemplo horroroso, mas é simples. Aquelas pessoas que sempre fizeram comédias e do nada, né, elas vão de arrasta por si mesma, tá? Não vou falar nada dos termos, mas vocês entendam. E ela era assim, nossa, mas como assim essa pessoa era tão feliz? Ela nos tirava tanta risada, era tão bom assistir o filme dela. Como que ela deixou finalizar a vida dela assim? Você não conhecia aquela pessoa. Aquilo era um personagem. Um cantor que eu gostava muito e também fez a mesma coisa, sabe? As pessoas estão lutando suas próprias batalhas internas, mas elas querem mostrar algo que não é delas. A gente tem o Whindersson, né? Pra quem não conhece, o Whindersson Nunes era um comediante. Vocês perceberam? Era um comediante. Mas ele escolheu usar tóxicos. De novo, tem coisas na nossa vida que são escolhas. E Manuel tem uma frase que é: eu não tenho pena de pessoas que usam tóxicos. Porque você escolheu usar aquilo pra sua vida. Você escolheu ter aquilo na sua vida. Um fumante, ninguém bota cigarro, ninguém te vicia do nada. Você escolheu fazer aquilo. E você sair daquilo é sua escolha. Você não vai conseguir fazer ninguém mudar. Você não vai conseguir, por mais que você tente. Eu tenho um parente meu que é distante, mas eu vejo a luta, né? Que é do meu tio. O meu primo, ele é um homem maravilhoso, só que, né, queridíssimo usuário. E meu tio gasta todo o dinheiro que ele tem botando em clínica de reabilitação. Ele não quer. Entende? Por mais que você tente, se sacrifique, chore, se culpe, não é sua culpa, não é seu fardo. Seja qual for as coisas que a gente viva. Se depender do outro, não é problema seu.
E a gente tem que ter essa clareza pra não levar a nossa própria vida pro buraco. Tá? E a gente percebe isso porque as pessoas elas não se importam. E não esqueçam, tem pessoas que não se importam com você, por mais que você se importe. E aí eu trago o ponto 3 pra gente seguir, né? Que eu preciso seguir. Que é o seguinte. Parar de depender só das nossas próprias mãos. Por quê? Lá em Salmos fala o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não edificar a sua casa, você pode ter a casa mais linda, não tem ninguém dentro. A casa não é só física, é espiritual também. Tem como a nossa vida é muito com exemplo, né? A minha mãe trabalhou num lugar e a cozinheira era crente, né? Termo, evangélica. E a mulher fazia a vida de todo mundo no inferno lá dentro. Mas assim, num nível que até o diabo fala assim, meu Deus. E aí, nesse processo, ela construiu uma casa linda. A casa dela é muito bonita, ela sempre fala, mostra foto. Nananana. E sabe o que acontece naquela casa? Nada. Porque não tem vida. As pessoas não vão visitar. Não tem pessoas para compartilhar aquilo. Lembra que eu já conversei, né? A nossa vida é feita de pessoas pra gente compartilhar momentos ruins e momentos bons. Momentos ruins, eles ajudam no fardo, e momentos felizes, eles fazem mais ainda sentido aquela comemoração. Então ela não tem ninguém pra estar lá dentro da casa dela. Só que por um tempo isso vai ser normal pra gente. Pra quem tá nessa cegueira espiritual, né? Que tá tudo bem não ter pessoas. Mas depois tem um preço enorme. E isso vai ser cobrado daquilo que eu falei mesmo quando a gente fala que tá com depressão, ansiedade. Só quando a conta bate que a gente vai perceber isso. Então, para essa mudança acontecer, para de depender só das tuas mãos. E não esquecer, por quê? Porque o nosso devocional é espiritual. Aqui a gente não depende do que eu tô fazendo. Eu faço as coisas com excelência, rotina, mas o Senhor, Ele sabe o que Ele abre, o que Ele fecha, para onde eu vou para cá, Ele sabe disso. E se Ele não tiver na obra, não adianta a obra, tá? Pode ter o templo mais lindo, pode ter os irmãos que tenham mais dinheiro, pode ter o louvor com a voz mais bonita, o pregador com excelência em oratória, pode ter um ar-condicionado maravilhoso, pode ter uma cadeira maravilhosa nesse culto. Se não tiver Deus lá dentro, não é um culto. É só um bando de pessoas que estão servindo a elas mesmas. E isso acontece com muita frequência. Porque se na tua igreja não existe um rotativo de pessoas novas, pessoas que você olha e fala assim, eu nunca vi essa pessoa aqui na igreja. Tua igreja está fazendo errado. Ela está servindo só ela mesma. Vocês já perceberam isso? Não tem um visitante. Nunca tem assim, fulano tá visitando a igreja hoje. Não tem. Tá servindo a ela mesma. Vocês estão sabendo, né? Vocês sabem disso, não sabem? São coisas que a gente tem que ter esse senso de observação. Não pode ser só eu que sou analista, né? Ontem eu tava falando disso aqui em casa. Eu falei assim... meu namorado falou que tava irritado, tava não sei o que. E eu falei assim... Ontem. Eu falei assim... Isso aí é porque teu vôlei foi cancelado. Você tem... alguns comportamentos muito rígidos. E quando as coisas não saem do jeito que você quer, você fica assim, agoniado. E ele, não sei o que. Eu falei, isso aí, tem que aprender a lidar com isso. Aí eu falei assim, viu como é bom ter uma analista em casa? Só que eu sou analista de marketing, né? Só pra vocês saberem, eu não sou psicóloga. Boa tarde, sogra. Seja bem-vinda.
Dei o seu recado pro seu filho, viu? Então aqui, para você entender sobre parar de depender só das suas mãos, onde a gente vai ter essa visão? Lá no livro de Neemias, quando conta a história de Neemias, né? Você percebe que Neemias, ele planejou, ele organizou e ele liderou. Mas tudo começou com a oração. Então, por mais que você faça esse plano e execute, você tem que consagrar os passos. Porque, de novo, né? Se Deus não tiver na casa, não adianta querer edificar a casa. Então, aqui a gente tá nesse passo 3. Para entrar para onde, gente? Pro passo 4. Aprenda a ser chamado e não a se enfiar nos lugares. Sabe o que significa isso? Você não pode ocupar uma cadeira que não é sua. Você não pode ter um lugar de honra onde você não é benquisto, onde Deus não te colocou. Mas você tem a mania de se enfiar. Sabe? A gente fala assim, eu vou orar essa semana por isso, eu vou jejuar, eu vou me preparar, eu vou isso e vou aquilo. E aí, não acontece na semana que você quer, você se enfia. E aí tem uma consequência péssima disso. Que não é o resultado que você deveria ter. E onde que tá escrito isso também, né? Quando a gente tá falando lá de Esther, e ela deixa claro isso lá, né? Você percebe que o rei Xerxes, pra quem não sabe, tá? Rotina da Esther. A rei Xerxes se apaixonou por ela e concedeu o favor, que é a voz dela, né? E o que era a voz? Ela falar que o chefe dos exércitos queria matar o povo de Israel, né? Povo judeu. Eu nunca lembro como é o contexto das histórias bíblicas, mas vocês entenderam. E aí, nesse momento, ela tem um lugar na mesa. Você tem um lugar na mesa? É isso aí, ó. Não adianta, né? Você fazer as coisas e depois ficar chateado com Deus. Sabe aquele lugar que as pessoas vão te escutar? Sabe? Aquele momento que todo mundo vai parar e vai olhar pra você e vai respeitar o que você vai falar? É esse momento aqui. Quando você aprende a ser chamado, você percebe que você vai ter ouvidos. Você vai ter pessoas que vão escutar o que você tá disposto a falar. E foi o que a rainha Esther fez, né? Ela teve um momento dela de falar. E lá em Provérbios também fala a mesma coisa. O presente do homem lhe agrada o caminho e o leva a grandes presenças. Sabe? Como eu falei pra cliente, vou dizer o que eu conversei com ela, tá? Pra vocês saberem o que a gente fala em mentoria. Ela chegou e falou, vou abrir uma clínica de implante de cabelo. E aí sim, é uma coisa que tá acontecendo no momento, que tá todo mundo careca, por N fatores. E surge essa opção de serviço. Custa no mínimo 15 mil, só pra vocês saberem qual é o valor. 15, 20 mil, tá? Pra cima. E ela vai abrir uma clínica disso. E aí eu falei pra ela assim, olha, quando você faz uma inauguração, a inauguração, prestem atenção, tá? A gente tá falando de gente, papo de quem ganha 15 mil pra botar cabelo. Lembra que eu conversei com vocês sobre isso aqui? Né? Lembra disso aqui? É isso aqui. Papo de quem a gente tá conversando com essas pessoas aqui. Não com essa aqui. Essa aqui, sai, garota. É aqui, tá? E aí eu falei, se você vai fazer uma inauguração, não é pra quem vai usar o seu produto. Não é pra essa pessoa. Porque essa pessoa tá investigando de usar o seu atendimento. Mas você vai chamar quem atende esse tipo de pessoa aí. Então, tu vai chamar todos os teus colegas de São Paulo, do Nordeste, para a inauguração do seu produto, da sua clínica. Por quê? Aí eu, que tô lá na casa, né? Tipo assim, eu não, sai fora, que eu não tenho esse dinheiro para botar. Exemplo aqui, a clínica fatura 300 mil, tá? E eu tenho uma clínica que fatura 400. Eu vou chamar o dono dessa clínica. Tá vendo?
Porque o público que tá me assistindo daqui vai pagar 20 mil no implante de cabelo. Agora, vai fazer sentido eu abrir essa inauguração para um público geral? Não vai. Tá? Não vai, gente, não vai. E aí eu já tinha brifado para ela os lugares, né? Ela, qual é o ambiente que tu quer que seja a clínica? Eu tenho que ter estacionamento, tem que ser um ambiente bom, que eu goste de ficar ali. Eu preciso saber quem você é. E esses clientes que vai botar cabelo, gente, não tá em rede social. Ele não tá ali o tempo todo acessando rede social, vendo TikTok. Vocês sabem disso. Quem vai pagar 30, 40 mil pra botar cabelo, não tá ali. Ele tá lá, em outro ambiente. E o seu nome precisa ser soprado mais alto. Lembra aqui? Precisa ser soprado. Amém, né, irmã? Porque eu fico pedindo isso. Senhor, precisa de sabedoria pra saber as coisas que eu não entendo. Então, aqui, para você ser apresentado, né, para você fazer parte de ambientes onde você talvez ainda não tenha preparo, onde você não tenha condição, você não pode só se enfiar ali dentro. Porque as pessoas não vão te respeitar. Assim como a rainha Esther, quando ela foi falar com o rei Xerxes, lembrando, naquela época o rei tinha inúmeras mulheres. Não é esse papo de romance. Ai, eu sou apaixonada por você, vou fazer tudo por você. Não. Que se você entrasse na presença do rei sem ser convidado, era tchau e benção. Era palmo de 7 palmos. Então aqui tu tinha que ter muita habilidade para poder falar com o rei. E aí que tá. Ser uma pessoa posicionada, preparada e anunciada te leva a lugares onde você quer estar. Quer um exemplo do que significa isso na sua vida? Porque você sabe que aqui é nosso papo de dia a dia, né? É o famoso QI. Sabe? Eu vou ser indicada para algo. Se tiver alguém que tá dentro do lugar, é mais fácil para eu alcançar do que eu só aparecer sem ninguém saber nada de mim. Por isso que os passos são importantes. Porque aqui é o QI, mas o QI sério, não o que envolve uma troca de benefícios. Então, a gente parte para o quinto já com uma mentalidade diferente, que é o quê? Existem mesas que eu não preciso forçar para estar ali, tá? Flávia, tudo bem? Seja bem-vinda, irmã. Segue por aí. Nós estamos conversando sobre uma parte espiritual nossa, tá? Que é um devocional cristão. E a gente conversa vários assuntos, mas hoje, fica por aí que tu vai saber uma fofoca. Hoje eu quis trazer um tema que faz muito tempo que eu tô tentando executar ele, mas eu só consigo executar dessa forma. E aí depois vocês vão saber. E aqui a gente tá falando das mudanças necessárias para realizar aquilo que a gente planeja. É muito mais profundo do que só você fazer as coisas, mas você entender as coisas. Ontem eu falei uma fofoca pesadíssima aqui, vocês querem saber? Porque vocês não estavam aí? Eu tô preocupada. Eu tô preocupada com a questão da volta de Jesus, no sentido que ele falou que para ele voltar, todo mundo teria que saber quem é Jesus. E aí eu falei assim, é agora, tá todo mundo com tecnologia, internet via satélite, tamo no lugar. E aí, sabedoriacamente, cheguei à conclusão de que não é bem assim, não. Ontem a gente tava falando de que não é todo mundo sabe quem é Jesus, não é? Você, no mínimo, que pode ser um ateu, você vai saber quem é Jesus atualmente. Mas você não conhece. Então, não é só saber sobre, mas conhecer sobre. Porque todos que conhecem são cristãos. Todos que conhecem Jesus, todos que conhecem a rotina de viver com Deus, essas coisas, escolhem viver com Deus. Então, tem muita gente dentro da igreja que não escolheu viver com Deus. Só tá lá por estar, porque não conhece Jesus.
E só se conhece alguém que você tem intimidade. E essa é a parte mais complexa do nosso momento. Por isso que tem muito devocional aqui, né, viu, irmã? Fica aí por aí que você vai saber. E no final eu vou contar uma fofoca. Então, eu parto pro ponto 5, que é a estrutura que você tem que ter. Confiar em Deus anuncia quem Ele aprova. Não, confiar que Deus anuncia quem Ele aprova. Lá em Amós diz o seguinte: certamente, olha que bonitinho que ele fala, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Tudo que você pensa já foi revelado para alguém. De repente, você só é uma peça que vai se encaixar para alguém que Deus já revelou. De repente, só tá faltando você na peça ali. Como é que a gente percebe isso? Lá na Bíblia, quando a gente tá lendo ela e ao longo do processo de leitura, você observa que Deus, ele sempre levanta alguém de longe para anunciar quem ele escolheu. Sabe? Quem já leu a Bíblia ou quem escutou alguma coisa sobre a Bíblia, sabe que Deus tem os seus profetas. Quando o profeta Samuel levantou e anunciou o rei Davi, depois tem lá na prisão um copeiro falando de José para o faraó. Depois tem Mardoqueu, que foi quem? O tio da Esther, que preparou ela para ser rainha. Ele apresentou a Esther ao Xerxes. E lá na frente, tem João Batista gritando que Jesus está vindo. Então, quando você assimilar isso, que você vai ser anunciado, que isso precisa acontecer, você vai parar de tentar se promover sem necessidade, você vai trocar sua ansiedade para se preparar, porque lembrando, enquanto João Batista, que nasceu próximo de Jesus, estava gritando aos 500 ventos que Jesus estava vindo, que ele batizava com água, mas viria outro que batizaria com fogo, Jesus já existia e ele estava em silêncio. E João Batista doidaço gritando. Glória a Deus. Não é? Em nenhum momento estava Jesus dizendo, sou eu. Não. Não é? Mas tinha alguém anunciando a vinda de Jesus. Da mesma forma, você vai ser anunciado. Porque não tem como tirar alguém que Deus posicionou para estar lá. Sabe aquele papo lá, o que é seu é seu? É seu. Então não vai ser um profissional, nem eu, da área do marketing, que vai falar de você. Eu vou orar pela sua vida, eu vou consagrar a sua vida, eu vou fazer as coisas que você tem que... Vou ensinar as coisas que você tem que fazer, você vai aplicar. Não vai ser nenhum esforço humano que vai te levar para onde você tem que ir. Será essa parte alinhada com Deus. Só que aí, eu volto a perguntar, né? Onde que tá os seus princípios, os seus valores, a sua fé? Onde está aplicado isso? Está aplicado no homem? Porque se está aplicado no homem, mano, vai-se embora. Então você precisa lembrar que você vai ser reconhecido quando alguém falar de você. E eu fico muito contente quando alguém chega e fala assim, eu vim através de fulana, porque eu sei quem é que tá por aqui, né, sempre. Olha, teve uma irmã que falou assim, ela pegou o devocional, né, eu acho. Ela comprou 2 vezes. Aí ela falou assim, não, eu comprei outro pra dar de presente. Eu disse assim, cara, ela não percebe, ela tá me honrando também. Enquanto ela honra a vida da outra pessoa, porque aquilo ali foi importante, ela me honrou de tabela. E isso aqui não é me promover, entendeu? É isso.
Quando alguém fala assim, eu te apresento isso aqui, vai lá, faz isso. Ela tá tentando honrar a sua vida de alguma forma. Coisas boas, né, gente? Porque a gente sabe. Então, assim, a forma de alinhamento com Deus te leva a lugares onde você nunca pensou estar. Então, pra gente refletir, pra mim poder ir embora, né, que eu já tô aqui embora, a gente tem que fazer algumas perguntas pra Deus, pra você se alinhar de verdade. E a gente fecha, né, o nosso devocional depois com uma mensagem lá de Provérbios também. As perguntas são muito rasa pra você, talvez, né? Onde que vende o livro? Tá aqui na bio. Na bio tem um devocional, irmã. Ele é digital, tá? Vocês não começam. Aqui, ó. É esse bonitinho. E eu consegui escrever os outros. Ai, glória a Deus! Eu já separei lá o da mulher sábia, os 10 passos para ter intimidade com Deus, e separei o conversão, real conversão. Eu tava mexendo neles hoje de manhã, glória a Deus. Então logo a gente tem esses também. Mostra o devocional. Mostra, irmã, claro, tá aqui, ó. Aqui é você no deserto e você está indo em busca de direção. Orei muito pra você ontem. Amém, obrigada. Deu certo. O devocional funciona assim, ó. Ele é muito bonitinho. Tá tudo riscado, gente, porque eu sou uma pessoa que risca das coisas. Você tem outra rede social? Tenho o YouTube. Eu tenho dos devocionais, tá bom? Tenho o YouTube, tenho o Instagram, que é pouco mexido, porque eu venho muito mais pra cá, né? A gente tem a comunidade Tempo de Mesa, que eu tô montando a página dela, ficou muito bonito, muito legal. E vai chegar um novo devocional que é baseado nos 30 dias, tá? De provérbios que a gente tem aqui, que vai virar um livro, com certeza. Esse que é o que a gente tá falando que o pessoal tá orando. Amém. Porque, gente, a obra de Deus, ela é feita com oração, tá? Com muita oração. E eu sigo aqui orando, né? Quantas páginas tem, irmã? Esse é o devocional pra preguiçoso. Não sei quantas páginas tem, mas tem 30, eu acho, se eu não me engano. Que eu lembro que eu tava diagramando, ele deu 60. E como ela é dupla, né? Ele é bem pequenininho, vice. Você não gosta de ler? Você tem dificuldade? Eu fiz o devocional pra preguiçoso, gente. Pra vocês terem uma noção. Acabou. Por quê? Nem todo mundo gosta de ler, mas todo mundo, né, tem que estar na presença. O outro vai ser gigante, irmã. Já tava calculando aqui quanto que vai dar de folha. E eu passei de 180, fraco. Mas ele é bom, tá? Esse aqui é bem gostosinho de ler. Ele ajuda muito nos meus processos, como vocês devem ter reparado, eu rabisco muito minhas coisas, né? Você vende? Sim, tá ali no link da bio. Quando você clicar aqui na minha cara, tem um link ali, e aí tá o devocional, ele é o segundo. Qual que é o nome do devocional? Em busca da direção certa com Deus. Ele é muito bom mesmo. A volta aí pra comprovar, e minhas outras meninas também daqui a pouco aparecem por aí. É bom para novos convertidos? Excelentes para novos convertidos. Por quê? Tem aqui uma cartinha para vocês, né? Claro. Aqui são as jornadas, como vocês repararam, né? Eu sempre converso. Sim, pode imprimir. Sai bem baratinho. As meninas todas imprimiram. Ficaram muito mais bonitos que o meu, tu acredita? Mas também tu pode usar no tablet, no celular. E tu rabisca e risca, né? Aqui são as jornadas, tá vendo? Jornada 1 para o carro que Deus quer falar. Aqui fala sobre distração. Depois, a gente ora muito para Deus e quando Deus não responde, bate um desespero. Silêncio também é resposta. 3. Ali foi feito para quem reclama demais, sabe? Tudo isso aqui, até ateu pode ter. Porque é vida. Só que eu tenho um alicerce bíblico, né? Olha que bonitinho que fica. Tô fazendo outro agora. E aí a gente tem outro. Vocês querem ver o outro? Eu vou mostrar uma fofoca pra vocês, então. Deixa eu ver onde tá, né? Porque eu tava mexendo nele e eu não sabia onde eu botei. Normal. Olha só. Aqui, ó. Para! Olha aqui. Ó, esse aqui é o Real Conversão, tá? Aí no Real Conversão, o que eu tinha planejado dele, né? Deixa eu ver se ele tá rodando.
Vai rodar, vai virar a página agora. Eles são bem parecidos com aquele ali que vocês viram. E aí eu trago, tipo, passo 1, passo 2, passo 3. Aliás, é para os novos, né? Mas pros velhos também que estão na igreja que não tem noção das coisas, sabe? Não sei comprar nesse link, vou pedir ajuda. É isso aí, irmã. E aí, ó, fiz onde? No Bonito do Canva, né? Que é onde eu ensino o trabalho. Meus business sempre vou ensinar por lá, porque a gente tem que trabalhar onde é fácil. E aí, gente, deixa eu fechar aqui agora, que senão ele vai ficar pitando enlouquecido. O Real Conversão, ele tá pronto, tá? O da mulher tá pronto, o da Real Conversão tá pronto e... Deixa eu ver o outro que tá pronto aqui. E o que eu tô construindo é... Como fazer seu devocional com Deus. Tá construindo também. Eu já fiz umas 2 páginas. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Pra escrever nele, isso aí. Pode imprimir tranquilo. Quando vai estar pronto de Provérbios? Irmã, é o Provérbios que é o problema. Chego tá me tremendo toda. Ele é o mais difícil de escrever, gente. Eu não pensei que ele seria o mais difícil, porque eu fiz os devocionais 30 dias. Lá na comunidade tem uns 30 dias desses devocionais aqui, tá, gente? Só pra vocês saberem. E ele é o mais difícil de escrever. E olha que eu tenho tudo. Mas isso aí é porque é muito importante pra Deus, né? Então, tá tudo certo. Eu tô aceitando. Pra finalizar, que eu queria fazer fofoca pra vocês, é o seguinte. As perguntas, né? Quantos livros você já tem? 1, 2, 3. Fiz o primeiro. Fiz mais 3. Tem o quarto, que é o de homem, que tá pronto, eu não escrevi. Não escrevi, não diagramei bonitinho ali, igual aquele vídeo. 4. Tenho 4 prontos. 4 prontos. Tenho 4 prontos. 1 anunciado, que é esse que vocês viram agora, que tá aqui na bio. Tenho... 1 só de histórias, que também tá pronto, mas eu não botei pra ficar bonitinho assim nas páginas. E esse devocional também, que a Val tá falando, que é de Provérbios. Porque ele é muito longo. Mas ele vai dar certo, irmão. Em nome de Jesus, eu vou me esforçar muito mais pra fazer. Pra finalizar, 3 perguntas. Onde que eu tô tentando me promover em vez de me preparar? Qual que é o arroba do seu Instagram? Juliana, tu não me atrapalha. O Instagram tá aqui no link da bio. Os devocionais 25. Mas é que eu não mexo muito lá, entende? Só que vamos pra lá seguir. Segue o canal do YouTube, gente. Do YouTube tem alguns vídeos que eu deixei por lá, fora da comunidade, pra vocês terem acesso. E quem tiver interesse na comunidade, depois é só fazer parte da comunidade, que é onde tá todos os devocionais. Se tu não falar, ninguém vai saber. Eu sei, irmã, eu sei. Viu como é bom ter um suporte das nossas amigas aqui, profissionais também? Ela também. Primeiro, onde que você tá se promovendo no lugar de se preparar? Onde que você tá, só pegando mais serviço nas suas costas e você não tá se preparando para ser uma pessoa melhor? Segundo, o que eu preciso ajustar na minha postura profissional? Qual que é o posicionamento correto para que as pessoas elas não achem que pode tirar a farinha de mim? Qual que é o posicionamento? E o último, meu plano, meu planejamento. Tá consagrado para Deus? Ou eu só tô ali, sem nenhum propósito? Se não tiver, gente, aí para nós fecharmos esse nosso momento maravilhoso, é você mergulhar em Provérbios 3. Você vai reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Lembrando que você é um ser humano. Faça as coisas de ser humano. Vai planejar, vai executar, vai estudar, vai se posicionar, vai trabalhar. E aí você deixa as coisas de divino para Deus. Que é o quê? Soprar seu nome no lugar onde você não consegue. Abrir certas portas que você não tem chave, que não tem nem maçaneta. Confia no teu processo. E não esqueça que você precisa ser anunciado. Beijo, sogra, vai com Deus. Que quando vier a oportunidade, você tá pronto. Porque as oportunidades, elas vêm pra nossa vida. Você não pega porque você não tem preparo, não tá pronto. E pra quem não sabe, a fofoca que ficou até aqui, esse aqui
é o devocional da manhã que eu quero fazer. O que vocês acharam? O pessoal que tá aqui tá sabendo que eu quero fazer uns devocionais direcionados para a parte que você tanto tem dificuldade de melhorar, que é a sua vida profissional, que é a sua vida diária de negócios, que é a sua vida que você precisa se preparar para trocar, sabe? Se você tem um sonho e você não consegue tirar ele do papel, a gente precisa trabalhar com Deus do nosso lado para tirar isso do papel. Se você tem um sonho de ter um negócio, ter suas coisas, fazer suas coisas, ganhar mais, nem precisa sair do seu emprego, mas que ganhe mais, como que eu vou fazer isso de verdade, né? Com Deus. Então esse é um modelo que eu queria trazer pra vocês, pra ver como que a gente se comporta nisso. Porque daí isso aqui tudo envolve trabalho, porque é o que eu faço todos os dias, né? Como eu disse pra vocês. Sabedoria aplicada. Que bom que vocês gostaram. Você tem formação em inteligência emocional? Não. E sim, ao mesmo tempo, né? A minha formação é em empreendedorismo e aí após é em marketing. A próxima que meu sonho do meu coração é neuromarketing, que é a parte neurológica que a gente trabalha. Mas, de novo, né? A gente sempre traz na nossa rotina aqui pessoas que nos dão suporte sobre isso. Eu nunca vou falar, né, coisas que a Val, que é terapeuta especializada, formada, diagnosticar. Ela que é diagnóstica, vocês sabem, né? Então, assim, aqui a gente fala muito sobre nossa parte espiritual, nossa sabedoria aplicada, nossa rotina. Nunca vou pegar nenhum lugar que não é meu, porque ao longo do nosso devocional a gente percebe que isso é necessário. Eu só pego o lugar onde eu posso sentar. Então, ali no início, a menina perguntou, posso te fazer uma pergunta bíblica? Eu falei, se eu puder responder, eu vou responder. Né? Amo tudo isso e estou em formação em... É isso aí, excelente. Excelente. Só que a maior capacidade, quem nos capacita muito mais, porque, né, é discernimento, irmã, é Deus, tá? É claro que a gente sabe que eticamente, profissionalmente, tem coisas que a gente não pode usar a nossa espiritualidade e tudo, mas os ensinos, as coisas, né? Estou indo pra casa, estou saindo do meu trabalho. Vai com Deus, Tainá. Deus abençoe você. Vai em segurança, que Deus cubra sua rota de bênção. Amém? Vamos embora. Vou deixar essa imagem aqui. Tudo isso com Deus é um match perfeito. Muito bem, é isso. E eu quero que vocês estejam também. A gente vai tentar se organizar pra parte da manhã. Mas eu queria testar isso aqui antes. Que bom que funcionou, né? Eu vou deixar isso aqui no YouTube. E quando vocês sentirem que precisa disso aqui, eu quero indica esse devocional que eu vou botar lá no YouTube, tá? Porque eu vou ter essa parte na comunidade também, que é só de trabalho, negócios especial lá. Pra quem não sabe, a comunidade é isso aqui, ó. Onde tá a comunidade? Achei. Olha que bonitinho que tá ficando a minha página. Ó. Hoje lá só é um link, né? Mas eu quero botar a página que tá ficando bem linda, ó. Pra quem não sabe. Aí depois aqui tem as coisas, ó. Aqui do lado, cadê os livrinhos? Aqui, ó. Ah, não, esse aqui sou eu. Aqui tem os devocionais que tem lá dentro já. Que bonitinho, né? Viu? Só quem fica pro final que sabe disso aqui. Ela tá pronta, tá? Ó, e ela custa R$29,90 por mês. E tem um monte de devocional, mas não era isso que eu quero mostrar, não. Peraí, deixa eu baixar isso aqui, senão vocês vão tomar spoiler de uma coisa. Cadê? Achei. Aleluia, né? Para as nossas coisas, nossos negócios. Aqui, ó. Isso eu posso mostrar, ó. Essa é a comunidade, ó. Tá vendo? Aqui tem os 30 dias separadinhos, muito bonitos. E aí vai ter também essa versão, só que de trabalho. Daí a gente vai tendo acesso, ó. Vai ter esse devocional aqui também. Os livros que eu terminei de editar vão estar aqui dentro. Tá? Aqui. Onde é que tá? Aqui, ó. Mais pra baixo. Esses aqui, ó.
Como ser uma mulher sábia segundo a Bíblia, real conversão e 10 passos para ter intimidade com Deus. E esse aqui é aquele que eu falei para vocês que eu tô fazendo, ó. Belíssimo, né? Então vamos lá assinar a comunidade. Hoje à tarde eu vou subir já os e-books lá para dentro, para ficar lá bem organizado. E Deus vai fazendo a obra dele conforme Ele quer. Tô deixando tudo na mão dele, ó, Senhor. Tá aqui todos os propósitos separados. O que o Senhor quer? Amém. Amém? Então, um bom trabalho a todos. Oi, pequena, sejam bem-vindos. Todo mundo que é novo, sigam aqui. Nós já somos mais de 13 mil. A comunidade é mensal? Sim. Mensal. Você não vai pegar aquele anual nem nada, vai pagar mensal. Tem acesso a tudo? A tudo. Tudo que tem ali dentro tem acesso, irmã. Tá tudo liberado, não tem nada fechado, não. O que não tem acesso é porque eu não coloquei ainda, não criei. Mas eu quero criar o aulão, que todo mundo quer, né? Todo mundo já perguntou sobre aulão, sobre se dá mentoria, se não dá, se isso, se aquilo. A gente vai ter lá dentro da comunidade. Aí todo mundo tem acesso, todo mundo participa. A gente meio que tenta deixar gravado. Posso tirar uma dúvida? Pode, irmã. Se eu conseguir te ajudar, sim. E que se eu não conseguir, a gente tem mais pessoa aqui para ajudar, sempre. Então a comunidade ela é feita para isso e Deus vai nos abençoando aos poucos, tá? E espero que todos tenham gostado do nosso devocional de hoje. Enquanto a irmã está escrevendo a dúvida dela ali, eu quero que você pare de deixar os seus planos nas gavetas da sua vida. Pare de abandonar a sua versão que você quer. Não esqueça que a mudança de rota, né, é diferente. Se eu ler só a Bíblia e fazer uma oração depois, isso significa devocional? Isso significa intimidade com Deus. O que significa isso para você? O devocional em si, a gente tem uma aula, tá? No YouTube sobre isso. Mas, resumindo, o devocional é quando você tem um problema e você quer resolver. Sabe? Eu preciso me resolver com esses problemas aqui que eu falei pra vocês, por isso que eu trago. Às vezes eu tenho outros tipos de problemas, tipo assim, com quem eu tô andando, sabe? Eu vou conversar com Deus sobre as minhas amizades. Devocional é isso. Mas intimidade também é uma forma de ter o seu devocional. E no tempo certo, na forma que você estiver preparada, você vai começar a ter essas conversas um pouco mais íntimas com Deus. Mas sim, já é um ótimo caminho para você. Um excelente caminho. Que a sabedoria, ela é tirada da Bíblia. Isso aqui tudo que você viu, tá na Bíblia. Que é a mesma Bíblia que você tá lendo. Então, eu só trago um resumo para a maioria das pessoas que não tem essa rotina. Que é importante que você já tem. Fico muito feliz por isso. Tá bom? Certo, pessoas? Fiquem com Deus. E amanhã a gente volta. Talvez amanhã é possível que exista o devocional sobre discernimento, que todo mundo tanto pediu por aqui. Tá bom? Então fiquem com Deus. Acessem lá o devocional, a comunidade, tudo que vocês precisam. E amanhã eu volto com vocês. Tchau, pessoas!